Bom, irmãos, vamos continuar com o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos usar a revista número 2, Passo a Passo com Cristo, da editora Lerban, escrita por pastor João Leão dos Santos Xavier. Nós vamos fazer a lição de número 9, que fala sobre dízimos e oferta. Por que temos que dizimar e ofertar? Qual a implicância isso? Que benefício faz isso para a minha vida? Então, nós vamos aprender hoje porque a nossa fidelidade a Deus faz toda a diferença em nossa vida. Por que devemos fazer isso? Isso é muito importante. Eu quero ler aqui no livro na Bíblia, eu quero pedir você, mantenha a sua Bíblia aberta, um caderno para anotações e vai anotando aquilo que é importante, que for bom para você, vai anotando, que vai ser muito interessante esse estudo. Então, eu quero ler com você aqui no livro de Malaquias, no livro de Hebreus 7, de 1 ao 10. Hebreus, desculpa, irmãos. Malaquias é depois. Agora, nós vamos ler Hebreus 7, de 1 ao 10, tá? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali, porém, aqueles de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, quando você busca conhecimento na palavra de Deus, você cresce espiritualmente, você entende aqui, se você estuda isso aqui, é um assunto que precisa ser estudado pelos servos de Deus que quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Qual é a lei da semeadura? Tudo que você planta, você colhe. E Deus, ele deixou a igreja dele e deixou o meio de sustentar a sua igreja. Quero ler aqui ainda na revista o versículo que ele nos ensina. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção sem medida. Esse versículo é bem conhecido no meio evangélico, tem pastores que falam ele todos os dias, né? Malaquias 3:10, mas depois eu quero ler alguns versículos de Malaquias. É um livro que você precisa ler, precisa conhecer. Nós, servos de Deus, precisamos conhecer a Escritura para não sermos enganados. Precisamos conhecer a Escritura porque nela contém segredos extraordinários. Todas as bênçãos de Deus para a nossa vida está na Bíblia. Você precisa ler, precisa conhecer e estudar. Além de ler, nós precisamos de estudar a palavra de Deus. Tudo neste mundo, no que se refere à organização e funcionamento da sociedade, depende do sustento financeiro.
O reino de Deus também tem esta necessidade. E Deus estabeleceu como meio de sustento a sua obra, os dízimos e as ofertas. Então Deus, ele nos deu um meio de sustentar a sua obra. Aqui no livro de Malaquias eu vou estar lendo para você. É muito interessante esse estudo. Malaquias 3, eu vou ler a partir do verso 8, tá bom? Que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Vós não serais estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizei: que temos falado contra ti? Vós dizei: inútil é servir ao Senhor, a Deus que nos aproveu. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade. Se edifica assim, eles tentam ao Senhor e escapa. Olha, aqui está falando de murmuração, que muitos falam: eu devolvo o dízimo, porque Deus pede para a gente devolver o dízimo. Ele deixou uma ordenança. Tudo que ele nos dá é Deus que nos dá. Nós não temos nada, nós chegamos aqui sem nada, e Deus nos deu saúde, força, coragem para trabalhar, abriu portas excelentes, inteligência, sabedoria, e nós começamos a juntar tantas coisas e achamos que temos o poder, que somos poderosos, que tudo é nosso, só que quando ele nos chama, tudo fica aqui. E se nós não formos fiéis a ele, obedientes a ele, que triste fim será o nosso. Que passagem inútil será a nossa aqui na terra. Estamos aqui para fazer as coisas boas, mas também para obedecer a Deus, porque nós estamos sendo preparados para viver eternamente com Deus. Nós estamos aqui num treinamento para reinar com Deus. Olha o que acontece no verso 16 de Malaquias 3. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Então, se eu falo com meu amigo, meu companheiro, Deus escuta, ele não vai ouvir a minha oração? O princípio bíblico aqui, para Deus ouvir também a tua oração, você precisa ser fiel nos dízimos. Olha o que diz o 17. E eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como um homem poupa seus filhos que o servem. Além disso, a nossa fidelidade a Deus, nós seremos o tesouro de Deus. O tesouro de Deus. Olha que coisa mais linda. A nossa fidelidade a Deus faz toda a diferença. O 18 ainda fala: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso fala de bênção financeira, da prosperidade. Olharão para você e verão a bênção de Deus, da prosperidade, da multiplicação sobre a sua vida. Aqueles que são fiéis a Deus, ele é fiel. Porque é a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Se você é obediente, Deus te honrará aqui na terra. Voltando aqui.
O que é a palavra dízimo? Dízimo quer dizer 10%. Entregar o dízimo a Deus significa pagar 10% de toda a nossa renda. Dar ou pagar? Quando lemos em Gênesis 14, vemos que o verso 20, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. No entanto, o texto de Hebreus 7, de 1 ao 10, que nós acabamos de ler, já no Novo Testamento, nos mostra uma visão diferente. O dízimo visto como uma dívida que temos que pagar. Então, Abraão pagou o dízimo, recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Tinha uma lei, né, que recolhia os dízimos. Aqui são homens mortais os que recebem o dízimo. Levi, que recebe o dízimo, pagou na pessoa de Abraão, quando Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque. Levi ainda nem era nascido, mas ele pagou o dízimo. A quem pagamos o dízimo? Algumas pessoas pensam que pagamos os dízimos à igreja, outros que ao pastor, outros que ao tesoureiro. Na realidade, a quem pagamos o dízimo? Veja outra vez Hebreus 7, de 1 ao 10, quando foi devolvido o dízimo a Melquisedeque. Os levitas recebiam dízimo de seus irmãos. Levi pagou o dízimo a quem viera os levitas, pagou o dízimo através de Abraão, embora Levi não fosse ainda nascido. Levi, ele foi o dízimo de Abraão para a obra do Senhor, dos filhos de Jacó, de Israel, né? Levi foi o dízimo. A tribo de Levi, ela ficou a serviço do Senhor. Ele eram os músicos, os cantores, os que tomavam conta da obra do Senhor. Era o sacerdote, era a tribo de Levi, foi esse dízimo. Então, preste bem atenção, leia, estude isso aqui. Isso aqui tem um princípio tão grande e profundo. Muitas vezes nós queremos ser abençoados na área da nossa vida, na nossa vida financeira, na nossa prosperidade, nos nossos negócios. E nada dá certo porque não somos fiéis ao Senhor. Precisamos ser fiéis a Deus. Se você quer ser bem-sucedido em sua vida, seja fiel, seja íntegro. Não seja uma pessoa mesquinha, não seja murmurentos. Nós precisamos ser fiéis e não murmurar. Sabendo que o que nós estamos devolvendo é para o Senhor. É para o Senhor. Israel pagava o dízimo aos levitas, e estes pagavam o dízimo a Melquisedeque. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, símbolo e representante de Cristo. Isso significa que o dízimo, em última análise, são pagos a Jesus. Por que pagos a Jesus? Porque a obra do Senhor aqui na terra é feita através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Político nenhum vai sustentar a igreja do Senhor. Quem sustenta a igreja do Senhor são os servos de Deus, porque Ele te abençoa de uma forma tão grande. Quanto mais você abençoa a obra de Deus, mais você recebe do Senhor. Como deve ser o dízimo? Segue algumas explicações importantes. Com a própria palavra diz 10% de toda a renda. O dízimo deve ser de tudo, de toda a renda. Quer dizer, não é do líquido, mas do bruto e de tudo que a pessoa recebe. Está lá em Gênesis 14, 20, é de tudo. Porque se você tira ali os descontos que vem na sua folha de pagamento, mas você precisa abençoar a sua aposentadoria, o seu seguro, o seu plano de saúde. Você precisa abençoar porque ele vai te servir. Então, nós temos que tirar do bruto. E Deus, ele te abençoará de uma forma tão grande quando você é fiel a ele. Primícias. O dízimo que deve ser dado é das primícias. E a melhor parte é a nota mais nova. Quer dizer, quando você recebe, o primeiro a gente tira o dízimo, depois a gente gasta o dinheiro. Porque quando você faz isso, você abençoa o restante. Se você gastar primeiro, aí não tem como o restante ser abençoado e multiplicar na sua vida.
Então, por isso, primeiro de Deus e depois a gente gasta o resto. O dízimo no Velho Testamento. No Velho Testamento, encontramos o dízimo antes da lei e na lei. O dízimo antes da lei, a primeira referência ao dízimo está em Gênesis 14, do 18 ao 24. Essa é a primeira referência que nós temos na lei do dízimo. É a primeira, vou ler aqui para você. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me a mim as pessoas e os bens, e toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Ané, Escol e Maré, e estes que tomem a sua parte. Abraão, um homem justo, ele não quis nada que não fosse dele, porque a sua fé e a sua confiança estava em Deus, e ele sabia que quem deu a vitória para ele foi Deus. E nossa fé e nossa confiança tem que ser nesse Deus maravilhoso. E ele devolveu o dízimo de tudo. Então nós precisamos entender que a nossa fidelidade a Deus vai fazer a diferença. Onde Jacó, em Gênesis 28, 18 ao 22, Gênesis 28 aqui fala de Jacó, onde ele prometeu a Deus, ele devolveu o dízimo. Eu quero ler para você bem rapidinho aqui, muito interessante também. Então levantou Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E estas pedras que tenho posto por colunas será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó, ele estava saindo da sua casa, indo para a casa do seu tio Labão, devido ele ter roubado a bênção do seu irmão. Ele estava fugindo do seu irmão. E quando ele dormiu ali, que ele teve aquele sonho com a escada de Jacó, que é a escada que chegava ao céu, ele temeu a Deus e ele fez um voto a Deus de devolver o dízimo de tudo que ele ganhasse nessa viagem, que Deus o guardasse, o protegesse. Olha o valor de uma oração, de um compromisso, de uma aliança com Deus. E ele fez isso. E ele cumpriu isso na íntegra. Não é verdade? E Deus ouviu a oração dele e o abençoou de uma forma muito interessante. O dízimo na lei, como outros costumes existentes no tempo de Moisés, também o dízimo foi incorporado à lei. O dízimo foi uma das ordenanças de Deus para o seu povo. Nós vamos ler aqui no livro de Levítico 27, 30. Eu só vou ler aqui. Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto, das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Está em Levítico, no livro de Levítico 27, 30. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela.
no tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Muitas vezes a gente tira o dízimo só das coisas, do dinheiro, e esquecemos das outras coisas. O dízimo é de tudo nós devemos devolver ao Senhor. É muito interessante isso. Eu vejo assim, tem uns pastores, umas pessoas bem fiéis ao Senhor, e quando tira os primeiros frutos, né, das suas plantas, das suas árvores frutíferas, a primeira coisa que ela faz é colocar numa cesta e levar, né, levar ao sacerdote. Isso é bíblico. E todo o restante é abençoado. E preste atenção que as primícias, elas são sempre as mais bonitas, né? Preste atenção, um pé de ata, um pé aqui em casa tem ata, tem jabuticaba, né? São as mais bonitas, primeiras, as primícias são a mais bonita, bem grande, bem bonita. A primeira carga, ela é bem forte, por quê? Aí você tira a oferta ao Senhor e não falta. Ela dá outra carga bem maior. Então, isso é bíblico. Nós precisamos obedecer e conhecer da palavra de Deus. O mandamento para o povo dizimar, nós precisamos, é um dos mandamentos de Deus que está no livro de Números 20, número 18, do 20 ao 32. Vou ler. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falará aos levitas e diz-lhe-á: quando receber o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, por vossas heranças, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-vos a vossa oferta alçada como grão de eira, e como plenitude do largar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que recebeste dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada do Senhor a Arão o sacerdote. De todas as vossas dávidas oferecerei toda a oferta alçada do Senhor, de tudo, o melhor deles, a sua santa parte. Diz-lhes, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como a novidade da eira e como a novidade do lagar, se contará aos levitas, e o comereis em todo lugar, vós e a vossa família, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Olha que coisa interessante, é uma lei de Deus, tudo pertence ao Senhor, tudo é de Deus. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. E quando nós sairmos daqui, nós não levaremos nada. Queridos irmãos, Deus, as promessas de Deus para nós são tão grandes. Ele nos abençoa de uma forma tão extraordinária. Não falta coisa alguma na sua casa. Quando você é fiel a Deus, Ele te abençoa, Ele te farta de tudo que você necessita, porque Ele é o nosso provedor. Como tudo é de Deus, nós precisamos obedecer a Deus na íntegra, obedecer cada um dos seus mandamentos. Por isso, nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus. É através da nossa obediência que nós somos abençoados. Quero ler aqui ainda em Deuteronômio 14, do 22 ao 29, que diz: o dízimo para o serviço do Senhor. Certamente dará o dízimo de todo o fruto da sua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a comer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que não possa levar,
por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro dará por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra tu e tua casa. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirará todo o dízimo da tua colheita no mesmo ano e os recolherá dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerá e fartar. E para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Queridos irmãos, aqui o Senhor nos dá um ensinamento tão grande e profundo, que tudo o que Ele nos dá, Ele abençoa, Ele é que faz prosperar. Uma vez eu achei muito interessante, nós temos um pastor aqui na nossa igreja muito abençoado. E um dia eu fui na casa dele e tinha um pé de romã na casa do vizinho. E uma galha do pé do romã passou por cima do muro e deu umas romã do lado dele. Mas eram umas romã tão grande, tão bonita, que chamava a atenção. E este pastor é um homem muito abençoado, é um homem cheio do Espírito de Deus, um homem íntegro demais, devolve o dízimo, devolve as ofertas, as primícias, é coisa maravilhosa. E aí eu falei assim, mas será que no lado da vizinha tá tão bonito assim? Aí nós tivemos curiosidade de olhar, pois do lado da vizinha, que não servia ao Senhor, as romã eram murchas, raquíticas, pequenas, só estava bonita do lado da casa do pastor. Por quê? Porque ele era um homem de Deus, íntegro e fiel ao Senhor. Isso pode acontecer na vida de qualquer servo de Deus que anda em fidelidade com Deus. Isso acontece. É coisa maravilhosa andar com Deus. Israel, quando vivia bem com Deus, eles dizimavam. Quando eles dizimavam, a bênção de Deus estava sobre Israel. Isso é algo assim tão interessante, queridos irmãos. A nossa fidelidade a Deus, ela faz a diferença em nossa vida. Nós precisamos entender que obedecer à palavra de Deus, andar com Deus, é algo muito grande e maravilhoso. Então não deixe de servir ao Senhor, de andar com o Senhor em fidelidade. Todos os sacerdotes, eles tinham esse cuidado de obedecer à palavra de Deus, porque quando Israel ele obedecia a Deus, eles prosperavam. Quando eles, olha aqui no livro de Neemias, no capítulo 10, a partir do verso 35 ao 39, quero ler com vocês. Que também traríamos as primícias da nossa terra, as primícias de todos os frutos, de todas as árvores, de todos os anos à casa do Senhor. E o primogênito dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, também que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, ao sacerdote que ministrava na casa do Senhor. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, mosto, azeite, traríamos para o sacerdote, nos depósitos da casa do nosso Deus. O dízimo da nossa terra, aos levitas e aos que tomariam o dízimo em todas as cidades da nossa lavoura. Também que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando este recebesse o dízimo, que os levitas trariam o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, ao depósito da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer as ofertas alçadas do grão, do mosto, do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também o sacerdote que ministra
os porteiros e os cantores dessa maneira, não desapararíamos a casa do Senhor. Olha, quando nós ofertamos na casa de Deus, hoje a gente vê assim, você tem ar-condicionado, você tem o maior conforto, poltronas maravilhosas, né? Um lugar tão gostoso para a gente congregar. Quando nós fazemos isso, nós estamos mantendo a casa de Deus em pé e trazendo conforto para nós, né? Uma igreja grande como a nossa tem faxineiros, zeladores, um monte de gente que trabalha ali para manter a casa do Senhor em pé. Então, nós que mantemos esta casa com o que Deus nos dá. É com o que Deus nos dá. Muitas vezes a gente fala, eu trabalhei e ganhei. Mas quem te deu? Quem te deu força para trabalhar? Quem te deu saúde? Quem te deu oportunidades? É Deus. Porque se Ele quiser, Ele fecha todas as portas. Ele é Deus e Ele pode todas as coisas nos céus e na terra. O dízimo no Novo Testamento contém lições importantes acerca do dízimo. Jesus não abrogou o dízimo. Ele recomendou que os fariseus observassem os principais preceitos da lei sem abandonar a prática do dízimo, ainda que das coisas mínimas. Muitos falam que Jesus não falou sobre dízimo. Todos aqueles discípulos de Jesus eram judeus. E judeus, eles são dizimistas fiéis. Eu creio que por causa disso, eles não falou muito em dízimo, porque todos os judeus, eles são dizimistas fiéis. Eles conhecem a palavra de Deus e eles dizimam. Então, por isso eu creio que ele não falava muito a respeito de dízimo. Um padrão de vida no Novo Testamento. Somos chamados a entregar tudo ao Senhor. Isso significa que não devemos dar só o dízimo, mas muito mais. Os crentes primitivos davam tudo. Esta foi outra razão pela qual os apóstolos ministraram pouco sobre o dízimo. Como falar sobre dízimo a quem dava tudo? O texto de Hebreus que nós lemos, 7, de 1 ao 10, diz claramente que Jesus é que se paga o dízimo. O nosso dízimo vai para Jesus. É errôneo achar que nós estamos trazendo o dízimo para o pastor. Ele é o administrador. Se ele não honrar o chamado dele, é um problema dele com Jesus. Mas nós fazemos a nossa parte. E as ofertas, além dos dízimos, o crente deve dar oferta. As ofertas são o que o crente dá além do dízimo. A primeira referência à oferta, a primeira vez que a Bíblia fala de oferta, é no caso de Caim e Abel. Lá em Gênesis 4, quando Caim e Abel fizeram uma oferta ao Senhor. Nós vamos ler aqui em Gênesis 4, eu quero ler essa passagem para você, porque para a gente entender melhor essa oferta, por que Caim matou Abel por causa da oferta. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E disse, alcancei a graça do Senhor, um filho homem. Eu vou pular aqui para o 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim, por que te iraste e por que decaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que terás aceito e não procedes bem. O pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. É interessante que Deus fala para Caim que ele tem o poder de dominar o pecado que está no coração dele. A raiva de Deus, ele teve um ciúme tão grande do Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele, que ele matou Abel. Ali vemos uma oferta que agradou a Deus e outra que não agradou. E diz que o problema estava no coração do ofertante.
no coração de Caim. Ele deu a oferta com dó, ele deu o que ele ofertou a Deus foi o pior que ele tinha colhido. Quando nós vamos tirar uma oferta para Deus, nós tiramos o nosso melhor. O melhor que você vê é o de Deus, sem defeito, sem usura no coração, sem ganância, porque quem nos dá é Deus. E se você vai devolver para o Senhor, é com um coração puro, um coração limpo. Se é um fruto, é o mais bonito, é o mais sarado que você devolve ao Senhor. Se é o dinheiro, é a primícia, é o primeiro que você devolve ao Senhor. Porque Deus não é menino, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que nós estamos sentindo, o que nós estamos fazendo, Ele sabe. Então faça o melhor para Deus e você será recompensado. Lembra-se que Ele conhece o teu coração. Lembra que Ele te fez, que Ele é o Deus doador dos céus e da terra. Tudo pertence a Ele. E Ele te vê. Ele sonda o teu menor pensamento, Ele sonda. Então dê para o Senhor com alegria. Não murmure, não fale mal de Deus, não fale mal do pastor, não fale mal das pessoas. Adore a Deus com as suas ofertas e Ele vai te recompensar. Ele te abençoará, mas você vai fazer com alegria para Deus, não esperando recompensa. Eu vou te dar porque Deus, eu vou dar 100 porque Deus vai me dar 1000. De forma alguma, você vai devolver porque é bíblico e você vai abençoar a obra do Senhor, que é um mandamento de Deus. Ele deixou isso, Ele não quer te abençoar para você abençoar a obra dele. Quanto mais você recebe, mais você tem para devolver na casa do Senhor. Todos os dias eu peço ao Senhor nas minhas orações, aumenta o meu dízimo. Eu quero que o meu dízimo seja grande. Eu quero dizer para você que se o seu dízimo é grande, então o que Ele manda para você é maior, porque é 10 vezes mais do que você devolve. Ali vemos uma oferta que agradou a Deus e a outra não agradou, de Caim e Abel. Os princípios que regem o dízimo regem também as ofertas. A base da contribuição com dízimo e oferta é o coração, voltado para o propósito de servir ao Senhor. A diferença está na forma. Dízimo é 10% da renda. Oferta é o que se dá acima do dízimo, conforme propuser no seu coração e na finalidade. Dízimo para que haja mantimento na casa do Senhor. Oferta para o custeio de outras despesas, como construção, a exemplo, do tabernáculo nos dias de Moisés. A oferta às pessoas ou instituição. Pode-se dar contribuição a instituições ou pessoas. Esse tipo de oferta é chamado, às vezes, de esmola. Mas a esmola aqui não significa algo de valor irrisório, como se dá a um mendigo, mas é uma boa oferta. Então, eu vejo mais na igreja católica falar esmola, Aqui para nós geralmente é ofertas. A oferta no Velho Testamento. As ofertas eram dos elementos mais variados. Animais para sacrifício, alimento para o sustento dos sacerdotes, dos pobres e dos estrangeiros, madeiras, metais e pedras preciosas. Pode-se fazer oferta em mercadoria, roupa, calçado, alimento, material para construção, mas quando se faz campanha por oferta de um modo geral, o que se espera é a contribuição em dinheiro. Não se deve pegar o dinheiro e comprar algo para ofertar. Se ele está pedindo dinheiro, que ele está fazendo uma construção, a gente não tem que comprar. A gente leva o dinheiro lá e ele faz o que ele deve fazer. Às vezes quer pagar um pedreiro, já tem um compromisso, já comprou o material e quer pagar. Então não compete a nós administrar. Mas se você quer dar oferta, dá aquilo que ele pediu. Eu lembro que quando a minha mãe converteu, ela não dava o dinheiro, porque ela achava que o dinheiro ia para o pastor, Ela ia perguntava, tá precisando o quê? Eu vou comprar uns sacos de cimento. Punha o dinheiro na poupança dela e depois devolvia. E foi assim, nós ficamos tão contentes quando ela converteu, que nós deixamos um tempo e fomos ensinando até ela entender que tinha que devolver o dinheiro. E hoje, graças a Deus, ela devolve de forma correta. Então, precisamos ter este cuidado. Muitas vezes, no nosso coração, a gente
pensa erroneamente e termina contaminando outras pessoas. O método bíblico para o sustento da obra de Deus, não encontramos na Bíblia outro método que não seja dízimo e oferta para o sustento da obra do Senhor. Quermesse, sorteio, promoções, festa beneficente são estranhas à palavra de Deus. Portanto, deve ser dízimo ou oferta. Isso aí a gente vê muitas coisas desse tipo na igreja, sorteios, quermesse e muitas outras coisas. Mas o bíblico, somos nós o responsável para manter a casa do Senhor em pé. Administração dos dízimos e oferta. Quem administra os dízimos? O dízimo não é para ser administrado pelo crente individualmente, como eu acabei de dar o testemunho da minha mãe. De acordo com a sua vontade, ele deve ser entregue à igreja, à casa do tesouro. O que é em Malaquias 3:10 fala sobre isso. O objetivo é haver abundância na casa de Deus. De onde vinha o sustento de Jesus e dos seus 12? O grupo de Jesus era sustentado por oferta de pessoas amigas. Olha, Jesus ele tinha muita responsabilidade. Olha o tanto de gente que seguia Jesus. Tinha 12 apóstolos, muitos eram casados e ele tinha família e eles tinham que sustentar as suas famílias. Havia um grupo, um tesoureiro, Judas Iscariote, ele era o tesoureiro do grupo de Jesus. Olha que coisa interessante, né? A gente sabe perfeitamente o que aconteceu com Judas. O uso do dinheiro era orientado por Jesus. Desse caixa era custeada as despesas do grupo e feitas doações. Como funcionavam as finanças na igreja? Na igreja primitiva, nos primeiros dias da igreja, os crentes vendiam seus bens, depositavam tudo aos pés do apóstolo. E os apóstolos distribuíam. Mais tarde, os diáconos foram instituídos para cuidar dessa área. Então, no tempo de Jesus, ele fez ali, ele tinha os tesoureiros. Os tesoureiros, ele administrava, guardava o dinheiro, mas quem administrava tudo era Jesus. Ele que mandava, compra isso, compra aquilo, faz isso, faz aquilo, era Jesus. Somente Jesus ele tinha o seu grupo e ele sustentava os discípulos, os apóstolos, ele sustentava com aquele dinheiro. Eu quero ler aqui no livro de Lucas 8, de 1 ao 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o servia com seus bens. Então, as mulheres também que seguiam Jesus, elas levavam a ajuda delas para abençoar o ministério de Jesus. Por quê? Porque precisava comprar comida. Eles andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Então, ele precisava de comida, de comprar comida. Por onde ele passava, uma multidão ia com ele. Ele fez muitos milagres, multiplicando pão, multiplicando a comida, mas também ele sustentava aquele povo, ele comprava também. Ele comprava comida, olha o que diz. Em Atos, no verso 4, o 34 e o 35. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, quando os apóstolos, depois aqui já fala, quando Jesus, depois que Jesus subiu para o céu, para morar com o Pai, os apóstolos continuaram unidos, orando, clamando, esperando a volta de Deus. Depois que ele apareceu, os apóstolos, e subiu, e foi a sua ascensão.
Os apóstolos continuaram unidos orando ali. E aí no livro de Atos 4, 34, 35 fala que todos eles vendiam os seus bens, as suas fazendas, as suas herdades e tudo era em comum uns para com os outros. Para quê? Para não faltar comida entre eles. Não faltou coisa alguma, porque nós devemos ser desta forma. Se você vê um irmão teu passando necessidade, tu vai fazer alguma coisa ou não? Eu trabalho na assistência social da nossa igreja e é um trabalho de mais de 20 anos que a gente desenvolve aqui nesta igreja. E a gente tem abençoado muitas vidas. Os irmãos doam e nós distribuímos. Isso é maravilhoso, porque você vê famílias sendo abençoadas. Famílias sendo supridas de todas as suas necessidades, de todo tipo de necessidade que você imaginar. Comida, roupa, sapato, móveis, né? Quando acontece algum imprevisto, alguma situação difícil, cadeiras de roda, muletas, tantas coisas que a gente está ali naquele trabalho da assistência social. Então, isso é a igreja do Senhor Jesus. É importar com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a necessidade do outro, né? Nós precisamos fazer isso. Aqui no livro de Atos 11, 29 e 30, eu quero ler para você que diz: e os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Isso aqui enviando comida, ajudando, mandando socorro para os irmãos, os missionários, os homens e mulheres de Deus que estavam ali fazendo a obra do Senhor. Quantos irmãos que vivem só da obra e passam muita necessidade. Então nós, como servos de Deus, nós precisamos atentar para isso. Socorrer os irmãos nas suas necessidades. Isso faz parte das bênçãos de Deus sobre nossa vida. E quando você socorre um amado do Senhor, a bênção de Deus vem sim sobre a sua vida. Isso é maravilhoso. Conclusão: além de ser um dever para o crente dizimar, ofertar, sobretudo um privilégio, mas bem-aventurado é dar do que receber. E as bênçãos, dá e dá-se-vos-á, que está lá em Lucas 6,38. E derramarei sobre vós bênção sem medida. Mateus 3,10. Apropriamos-nos da bênção de Deus e sermos fiéis. Não é maravilhoso você receber em vez de você precisar de dar? Não é maravilhoso você ter para dar, para abençoar o irmão que está passando uma necessidade temporária? Ou tem pessoas que têm essa necessidade continuamente porque talvez tenha uma deficiência, uma enfermidade, uma necessidade, uma patologia que precisa de ajuda, da nossa ajuda. E nós olharmos para ele e falar: eu vou te abençoar. Pôr no seu coração adotar uma família que necessita de ajuda. Esses dias eu estava vendo assim, são várias famílias que precisam de ajuda, assim, que tem filhos deficientes e já adultos, né, que precisam de fraldas, que precisam de ajuda. E nós podemos fazer isso. Isso não é maravilhoso? Cuidar daqueles que precisam. E você fazendo isso, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai cuidar de você, porque você é um abençoador da obra de Deus. Não meça esforço para abençoar a obra do Senhor. Quem te retribui é Deus, quem cuida de você é Deus, quem te abençoa a sua casa, a sua família é Deus. Então a bênção do dízimo, da oferta, da prosperidade, ela depende de você. Se você quer ser próspero e abençoado, obedeça à obra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma noite maravilhosa. Reflita, medite e obedeça ao Senhor, que Ele será contigo.